seu olho, curvar sua cabeça, fazer esse momento de oração com o Senhor, esse momento de entrega. Nesse momento, nada, nenhum pensamento vem atrapalhar você de entregar aquilo que o Senhor merece. Claro que Ele merece muito mais, mas você possa realmente entregar tudo na mão de Deus, sem reserva.
conhecer você que nos visita. Quem não nos visita, eu gostaria de fazer o nosso momento de comunhão. Você falar com o seu irmão, agradecer a Deus junto, certo? Cumprimentar o irmão e convidá-lo para louvar junto conosco, amém? Será que você está disposto a tributar ao nosso Deus? Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor, glória a Deus. Amém?
olhos, curvar suas cabeças, fazer um momento de oração. Mais um momento de oração. Quero que nesse momento você entregue ao Senhor aquela pessoa que tem estado na sua mente, aquela pessoa que tem estado no seu pensamento, que tem precisado da graça de Deus. Todos nós precisamos, é claro, mas aquele que está precisando do auxílio do Senhor, quero que você pense nesse momento. Entregue nas mãos dele. Senhor, eu te entrego, Senhor, nesse momento, a vida de cada um que está aqui, Pai, presente nesse mundo. Quero te entregar, Senhor, a vida, Pai, das pessoas que estão no pensamento dos teus céus, Deus. Deus, o Senhor som do coração, o Senhor som da mente, o Senhor tem poder para fazer muito mais, Senhor, do que aquilo que a gente pudesse, do que aquilo que a gente possa imaginar, que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é capaz de mudar toda e qualquer situação. Eu peço ao Senhor para que, com o teu poder, com a tua autoridade, Pai, o Senhor mude as situações, o Senhor mude os corações, mude os corações. Precisamos de ti, Senhor. Sem de nada somos. De que adiantaria para a gente estar aqui, dizendo que está louvando a ti, se não estamos, Senhor, com o coração inteiro rasgado diante do Senhor. De que adianta, Pai, a gente vir aqui, Senhor, cantar coisas e ouvir a palavra, Senhor, e nós estamos derramados diante de ti. Pai, você é Deus que nos convence. É nesse sentido, Senhor, que eu quero te pedir que o Senhor entre em cada coração, que o Senhor continue, Pai, a trabalhar em cada coração, que o Senhor continue, Pai, a guiar cada pessoa, a guiar cada mente, cada pensamento, que seja para glorificar o teu santo nome. Senhor, que possamos ser verdadeiramente guiados pelo teu Espírito Santo, que possamos para te adorar em Espírito e em verdade. Essa é a minha oração, Deus. Esse é o meu pedido. Senhor, que não possamos brincar de ser crente, mas Deus, que possamos ser cheios, demonstrar através das nossas atitudes, através da nossa vida, Deus, Deus, tudo do Espírito Santo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Forças para caminhar.
sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Congregação. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Congregação. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Todos, bem-aventurados vós, os que semeiam junto a todas as águas, e deixai livres os pés do boi e do jumento. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a entoar mais um louvor conosco. Que diz assim: bem-aventurado é aquele que está firmado em ti, firmado na tua fé. Mas conosco.
amados irmãos podem se assentar. Este é o clamor da igreja que adora ao Senhor. Este é o clamor dos irmãos. É este clamor que nós viemos entregar a Deus em culto, adorando ao Senhor. Adoramos ao Senhor neste culto da manhã, na Assembleia, e neste culto agora pela noite. Quero lembrá-los que a nossa Assembleia, conforme o comunicado, foi suspensa devido ao horário e convocada novamente para a retomada ao dia 26 de fevereiro, pela manhã, no mesmo horário padrão para as nossas Assembleias, no culto da manhã, ao fim da que começa às 9 horas, iniciaremos a Assembleia, retomando apenas alguns assuntos que já estavam listados em pauta. Quero lembrá-los da importância da campanha da escada, da reforma da escada, que foi aprovada por todos nós, que estamos vendo a necessidade dessa reforma, dessa manutenção. Então participe, colabore. A sua oferta é fundamental para que essa escada seja reformada, seja ajustada e não ocorra mais infiltrações nas demais salas que existem aqui embaixo. Tá bem? Quero ler com os irmãos o texto de Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Adore ao Senhor e que isto ocupe o pensamento dos irmãos. Adore o Senhor com o seu culto, com a sua oferta, com o seu cântico. Preste culto ao Senhor. Não venha aqui apenas para assistir o culto. Dedique louvor e adoração ao único que é devido. Ao único que é devido. Ao único que merece a sua adoração, ao único que merece o seu tempo. Este é o Deus da nossa vida, este é o Deus da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Temos o impacto de Carnaval chegando, temos muitas ações e vocês são parte disso. Cada um dos irmãos trabalhando juntos, porque de mãos dadas, perante Deus, juntos, fazemos proezas. Vamos continuar adorando ao Senhor agora com nossos dízimos e ofertas. Vamos louvar ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus lá em Lucas 10 vai falar que Jesus vai falar que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Possamos realmente não guardar reservas na hora de adorar o Senhor. Amém?
este Deus que é bom, convidá-lo a vir aqui à frente, convidá-lo também, se você tem um pedido especial a este bom Deus que em todo o tempo a sua boa mão nos alcança. Estejam orando pela Isabelle, pelo irmão de Djalma, irmão da Janira, que teve uma piora em seu estado de saúde, pela irmã Arminda. Ainda vamos projetar os pedidos específicos que temos. O irmão Djalma, que já está ali, a irmã Dalva, prima da Selma, Maria, irmã da Selma, a irmã Gilza, que está em procedimento provavelmente cirúrgico em breve, a irmã Alessandra, que esteve pelo curso da manhã conosco, e foi maravilhoso poder ver a irmã Alessandra no nosso meio. O Francisco José Batista, pai da irmã Maria Emília, que foi batizada aqui, e a neta do Norman, a Maria Alice, que está em processo de recuperação. A oração dos irmãos é fundamental nesses processos. Nicolas, filho do Marcelo e da Renata, que não é o pastor Marcelo e a Renata. Pai da Ana Beatriz, faltou o irmão Aristeu. Nós estivemos doando sangue. Quem puder, quem tem condições, quem tem um peso, tem idade, tem condições de saúde, se faça presente no Hemodinâmicos Associados, Hematologistas Associados em Botafogo. Sua doação de sangue é fundamental não só para ele, para o irmão Aristeu, para outros também que precisam de uma bolsa, de uma bênção que nós podemos doar. Para aqueles que precisam de porta de emprego, aqueles que precisam ser alcançados por uma oportunidade, que tem se preparado para isso e precisa trazer sustento para sua casa, pelas nossas famílias, que são a base da nossa igreja. A sua família faz parte desse corpo e a sua família faz falta aqui. O Rio de Janeiro, pela violência dos nossos governadores, pela saúde, pela salvação das almas oprimidas, para aqueles que já confessaram ao Senhor, mas ainda precisa de um passo, precisa do apoio da família, precisa da sua oração, precisa talvez da sua visita, da nossa visita. Esteja orando pelo irmão Marcos, a irmã Conceição, a irmã Azul, a Bia, o irmão Aristeu, o Bruno, o Bento, e cada um dos irmãos que não puderam vir à frente, mas orem por quem está do seu lado. Agradecemos a Deus por esses dias de ofertas alçadas do Senhor. Eu quero convidar a irmã Sueli para vir aqui orar por aqueles que precisam da intervenção de Deus. O irmão Mário, que já passou, vai passar ainda. Vai passar, né? Dia 14 ou 15? Essa semana. Essa semana, 14. O irmão Mário vai passar por cirurgia. Depois eu convido a Ana para agradecer pelos dízimos. Oremos. Pai amado, na tua presença, Senhor, queremos louvar e agradecer o teu nome. Ó Deus, noite maravilhosa que o Senhor nos dá, noite que o Senhor separou para estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando, te cultuando, Senhor, e colocando diante do teu altar, ó Deus, todos esses pedidos que estão ali, Senhor, escritos, ó Deus, e como o irmão já falou aqui, quem não, porventura não enxergue bem, mas guardou, Senhor, na memória, e que possamos, durante a semana, Senhor, estar, ó Deus, orando por tudo isso que foi falado aqui. Ó Deus, pessoas que estão, Senhor, enfermas, ó Deus, passando por tratamentos, Senhor, nós sabemos que tratamentos, ó Deus, muito complicados, ó Deus, difíceis, ó Deus, como é o caso do Francisco, Senhor, que está entubado, Senhor, e com muito pouca chance, Senhor, de sair dali, só um milagre mesmo. Ah, Senhor, e outros que estão, ó Deus, fazendo tratamento e que têm nos enchido de esperança, Senhor, como é a Alessandra, Senhor. A gente tem tido muita esperança, Senhor, de que ela vai passar por tudo isso e logo, logo vai estar livre, Senhor, desse tratamento tão pesado, Senhor Jesus. E como ela, Senhor, outros que também estão assim, como é o caso da Dalva, Senhor, o caso da Maria, irmã da Selminha, a Dalva, que é prima da Selminha, Senhor, todas elas passando também por tratamento, Senhor, de câncer.
câncer, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que fortalece, aquele que está enfraquecido, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, cuide, Senhor, de todas essas vidas, ó Deus, que esses tratamentos, ó Deus, que nós sabemos que são tão pesados e que danifica tanto, Senhor, as células, ó Deus, tanto as que estão doentes como as que estão saudáveis, ó Deus, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, conserve as saudáveis, ó Deus, que esse tratamento não venha, Senhor, a prejudicar aquelas que estão sadias, Pai, mas que vá de encontro somente àquelas que estão precisando, Senhor, ser, ó Deus, tratadas, ó Deus. Faz assim, ó Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, sabe, o Senhor conhece a nossa essência, Senhor, melhor do que qualquer médico. O Senhor, ó Deus, sabia de tudo que ia se passar conosco quando nós ainda nem éramos formados, o Senhor já sabia. Ah, Senhor, a tua ciência é grandiosa, e o Senhor sabe do que realmente todos esses que estão enfermos estão necessitando. Como é o caso do Nicolas, ó Deus, dessa criancinha, Senhor, que há tanto tempo, Senhor, está, ó Deus, internada, Senhor, fazendo tratamento, Senhor, paradinho, Senhor, paradinho, é como se ele estivesse de coma, Senhor, esse tempo todo. E, ó Deus, esses pais, ó Deus, o Marcelo e a Renata ali, ó Deus, nesse tempo todo, eu não sei, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe por que, ó Deus, permite que essas coisas aconteçam. Eu espero que, em nome do Senhor Jesus, eles estejam, ó Deus, a cada dia crescendo mais e mais com o Senhor. Deus eterno, queremos colocar também, ó Deus, além dos enfermos, ó Deus, queremos colocar também diante do teu altar, ó Deus, aqueles que estão adoecidos, ó Deus, adoecidos da alma, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, tendo problemas, ó Deus, sabe lá de como, Senhor, envolvimento, Senhor, com coisas que não são agradáveis e que têm prejudicado ao Senhor, como é o caso de drogas, ó Deus, como é o caso, Senhor, de pessoas que estão, ó Deus, deprimidas, com depressão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, entra nessas vidas, ó Deus, preenche, Senhor, os vazios, ó Deus, dessas vidas, que tem, ó Deus, feito com que eles vivam, Senhor, nessa dependência, Senhor, tão ruim para a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta, Senhor, essas pessoas. Senhor, queremos colocar também, ó Deus, o nosso país diante do teu altar. Senhor, o nosso país precisa de Jesus, o nosso país precisa te conhecer, o nosso país precisa saber, ó Deus, que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que faz maravilhas no meio de nós. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que haja se mover, que haja o mover das tuas igrejas, ó Deus, pregando, Senhor, o teu evangelho, o evangelho que salva e liberta. Ah, Senhor, faz assim, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, renova, Senhor, as forças, ó Deus, dos teus filhos e filhas, ó Deus, para que possam, Senhor, se comprometer com o Senhor e levar essa palavra, Senhor, que salva e liberta as pessoas. Pai, em nome de Jesus, faz assim no nosso país. Ah, Senhor, a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que possamos ter o Senhor como nosso Deus, como nosso guia, como aquele que vai à nossa frente todos os dias, em todos os momentos, Pai. Faz assim, toma o estado do Rio de Janeiro, esse estado, Senhor, que, ó Deus, peleja, Senhor, as pessoas pelejam com essa violência, Senhor, muitos, ó Deus, amedrontados, ó Deus, com medo, Senhor, muitos já nem saem mais de casa, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Tira, Senhor, esse medo, Senhor, e coloca no coração de cada um, Senhor, a dependência do Senhor, para que possamos sair e fazer a obra e o trabalho que precisa ser feito, Senhor, nesse estado, em nome de Jesus. Também, Senhor, queremos colocar diante do teu altar, Senhor, as famílias, ó Deus. Ó Senhor, visita, Senhor, as famílias da tua igreja, em todas as famílias. Família, Senhor, a primeira instituição criada pelo Senhor, e que, ó Deus, tem sido tão atacada. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita as famílias. Ó Deus, aumenta, Senhor, o amor entre as famílias, o amor do esposo pela esposa e da esposa pelo esposo. Ó Deus, o amor, ó Deus, dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Deus, que haja, Senhor, o mover do teu Espírito, Senhor, e que os filhos, ó Deus, possam honrar os seus pais. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por isso, Senhor. Colocamos diante do teu altar, Senhor, essas famílias e os pais. Dê sabedoria, Senhor, a eles. Que eles busquem, Senhor, na tua palavra, a sabedoria para educar os seus filhos. Porque sabemos que se assim for feito, Senhor,
Com certeza vai dar certo, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós colocamos todos esses pedidos diante do Senhor. Se eu esqueci de algum, Senhor, de algum nome, de alguma pessoa, nós já falamos, o Senhor já sabe de todos que estão ali, Senhor. Age, Senhor, e faz segundo a tua vontade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Santo Deus, Pai de amor, queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui, Paizinho, continuando na tua presença, espírito de oração, Pai. Nós te agradecemos por cada dízimo, cada oferta aqui apresentada, Deus, diante do teu altar. Que a administração da igreja, Deus, possa ser guiada pelo Senhor para administrar essas finanças, Deus, esse dinheiro que vai se destinar, Deus, para a manutenção da tua casa, Pai, vai se destinar a famílias que necessitam. Dê sabedoria, Pai, sempre guie, Pai, para que nós possamos ter temor quando mexemos, Deus, em algo que é teu, Pai, Senhor. Abençoe as famílias cada dia mais, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar, os irmãos podem sentar, quero convidar as crianças. Tem musiquinha hoje? Tem? Pedro, Tiago, João e o Vento. No barquinho. Vem Benício, vem Bia. Sarinha não vai cantar hoje. Levi. Pai, esteja abençoando este culto infantil, para que o Senhor fale ao coração dessas crianças e elas encontrem o Senhor, que a tua palavra encontre terra fértil no coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Silvio. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos aqui presentes, nossos irmãos que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje estamos com um público um pouco bem reduzido. Eu acredito que as chuvas dos últimos dias têm deixado muita gente apavorada, né? Principalmente a mim, por exemplo, né? Que eu fico o tempo todo monitorando ali pela... Ontem à noite, o pessoal, pastor, correndo para a igreja, está enchendo. O pessoal, Maracanã encheu, ai meu Deus do céu. Né? A gente tem que ficar ligado nisso, preocupado, né? E isso, não poucas vezes, ela retira a nossa paz. Né? E pensando nisso, pensando nesse tema, e a gente vê como é que a gente sabe, cada um tem sua maneira de entender quando é que a gente está no centro da vontade de Deus. É quando as coisas cooperam para aquilo que estamos fazendo. Né? No domingo passado, eu pregando pela manhã, à noite,
o pastor Vinícius veio trazer o mesmo texto, né, a mesma verdade bíblica, a verdade bíblica não se altera, mas com uma outra abordagem no texto. O pastor Carlos Falcão, hoje pela manhã, trazendo um tema, ele falou muito de uma coisa que eu vou falar nessa noite, que fala sobre a paz de Deus. Então a gente vê que não é uma coisa que vem da nossa cabeça, né? Não é uma coisa que o pastor da igreja está querendo falar isso. Não, a gente vê que há a vontade do Espírito Santo para trabalhar nos nossos corações. É necessário nós pararmos e pensarmos: por que será que o Espírito Santo de Deus está tratando conosco sobre esse tema? Eu vou fazer uma pergunta, eu tenho até medo. Alguém viu o vídeo do Big Gram que eu coloquei no grupo da família? Só mais um de novo. Gente, assistam o vídeo do Big Gram. Ele é profético. Ele fala no século passado uma coisa que nós estamos vivendo hoje. E por alguma circunstância, nós parece que perdemos o foco do Evangelho e deixamos de entender que tudo que nós vivemos, ele tem um cunho espiritual. Se existe criminalidade, né, se existe corrupção, se existe tantas coisas ruins no nosso meio, é um problema espiritual. As pessoas têm que ser transformadas. E Billy Graham, ele fala de uma maneira, o presidente Billy Graham, que é o maior pregador dos últimos anos, ele fala que a nossa preocupação, porque toda mudança, ela tem que ser feita de onde? De dentro para fora. Gente, os grandes pregadores fazem isso. Os grandes reformadores, os grandes pensadores, a mudança, ela sempre acontece de dentro para fora. E quando nós estamos trabalhando esse trabalho de caminhando para o reino de Deus, nós falamos sobre tantos assuntos do que é reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, né? O pastor Carlos, ele foi fazer uma ilustração interessante, que alegria não quer dizer o tempo todo sorrindo, né? Tem gente que está alegre e está ali quietinho no seu canto, e tem gente que está sorrindo a beça, brincando e não está alegre, né? A alegria, ela não é demonstrada tão somente através da nossa maneira, do nosso estereótipo. A alegria é uma coisa que vem de dentro de nós, a ponto de que, não sei se alguém viu aqui, a história de Jim Carrey. Alguém já sabe quem é Jim Carrey? Não? Vou falar que é o Máscara, você vai conhecer. Alguém viu o Máscara? O Máscara está numa profunda depressão. O cara que sempre foi um homem de deixar todo mundo alegre, um homem que estava sempre sorrindo, um homem que estava deixando. É até triste, eu até choro quando eu vejo aqui. Eu acho que eu mandei para a Natália e mandei para algumas pessoas. Que ele fala assim: o homem que fez todo mundo sorrir, hoje não tem alegria no seu coração. E você vê aquele olhar perdido. E às vezes, quando nós estamos caminhando no reino de Deus, e nós falamos sobre que nós devemos, esse reino de Deus, para fazer cumprir o reino de Deus nas nossas vidas, falamos que precisamos destruir os nossos bezerros de ouro. Alguém lembra disso? Precisamos destruir nossos bezerros de ouro. Em outro momento, nós falamos que para vivermos nesse reino de Deus, é necessário negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. É renúncia. Mas hoje eu quero trazer uma outra perspectiva desse reino de Deus, esse reino de Deus suave também. E o tema é: nesse caminho para o reino de Deus, quando nós temos que destruir os nossos bezerros de ouro, nesse caminho que nós precisamos pegar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguirmos a Deus, uma coisa nós podemos ter a plena confiança: que no caminho para o reino de Deus, nós podemos desfrutar da paz de Cristo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante
de abrirmos mão de muitos dos nossos pensamentos, de muitos dos nossos argumentos, quando nós estamos caminhando no reino de Deus, e Jesus é o caminho, é Ele que nos leva, nós podemos ter a certeza, a convicção de que nesse caminho nós podemos desfrutar da paz de Deus. É interessante quando o próprio Jesus, e foi falado hoje pela manhã, quando ele vai falar que o sermão da montanha nada mais é do que o reino de Deus. O sermão da montanha é o reino de Deus, é a parte prática do reino de Deus. Ele fala uma coisa que é muito cara no dia de hoje, que nós não conseguimos entender. Somente quem tem o Espírito Santo, somente quem é moldado por esse Espírito, pode viver isso. Ele fala assim, pastor Carlos falou pela manhã, bem-aventurado os pacificadores. É interessante que nessa nomenclatura ele vai falar que deles pertence o reino de Deus, eles verão a Deus, mas quando ele fala de pacificadores, ele muda. Ele fala uma coisa que no grego ele é muito forte. Ele fala que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Está dando para entender? Aquela pessoa que é pacificadora, aquela pessoa que é mansa, aquela pessoa que busca fazer a vontade de Deus, os anjos do céu chamam essa pessoa de filho de Deus. E a paz que Deus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz, queridos, que às vezes nós não conseguimos alcançá-la porque nós não entendemos e queremos alcançar essa paz através de esforço. Mas a paz que Deus quer dar para cada um de nós não é de origem humana. Porque a paz de origem humana se perde. Como diz o professor Andriele, né? A paz humana, né? Ela se perde. A verdadeira paz, ela não é humana, ela não é superficial. A paz de Deus, ela não é passageira, mas a paz de Deus é um dom divino que guarda os corações e os pensamentos daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Antes de voltar para o céu, Deus ele fala uma coisa muito interessante. Jesus ele fala algo que é sublime. Lá em João capítulo 14, verso 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo tem uma paz, a paz efêmera, a paz transitória. Por isso que ele fala: não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus, que excede todo conhecimento, é algo muito mais profundo. E infelizmente parece que essa geração do século XXI, essa nova igreja, esse novo evangelho que Paulo escreve lá aos Gálatas, estou admirado que tão depressa estão deixando de sair daquele evangelho ao qual foi pregado para outro evangelho. Nós vivemos um outro evangelho em algumas igrejas, vivemos uma outra paz que não satisfaz a nossa alma. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, a partir do versículo 4, ele vai ensinar que nós, como servos de Deus, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada para o reino de Deus, nós podemos ter a garantia da paz do nosso Senhor. Por isso eu convido a amada igreja, os irmãos que estão nos assistindo e que irão nos assistir pela internet, abrir a sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo de número 4. E exatamente o texto, por isso que eu falei, exatamente o texto final que o pastor Vinícius leu, que diz assim: portanto, ou seja, ele vai falar que nós devemos prosseguir para o alvo, né?
ele fala que nós devemos confiar em Deus, ele fala que nós devemos brilhar como estrela, ele fala sobre a nossa necessidade, que os sofrimentos contribuem para a expansão do Evangelho. Ele chega a uma conclusão aqui nessa parte e fala: portanto, meus amados e meus irmãos, a quem eu amo e que tenho saudade, porque ele estava longe, ele estava preso, vocês são a minha alegria, a minha coroa, e a coroa que simboliza poder. Vocês são a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ele faz um apelo dramático, ele faz uma exortação em amor. Ele fala o seguinte: eu rogo a Evódia e também a Síntique que vivam em harmonia no Senhor. Eu acho que lá já veio MCM, gente. Já tinha uma guerra com duas irmãs naquela igreja. Por isso que ele roga para que essas duas irmãs, elas vivam o quê? Em harmonia no Senhor. Ele fala assim: e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao lado da causa do Evangelho, como Clemente, meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. E ele continua: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Deus é justiça, paz e alegria. E digo: alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. A igreja de Jesus, ela precisa aprender a amar. Ela precisa aprender a cuidar. Ela precisa exercer esse dom do Espírito Santo, porque eu não consigo amar aquela pessoa que eu não gosto. Eu não consigo amar quem pensa diferente de mim. Eu não consigo amar aquela pessoa que é má. Mas Deus manda que nós amemos a todos. Que não devemos retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. É isso que transforma o mundo. E ele fala: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E quando nós entendemos isso, ele continua falando: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí a coisa linda. Quando a gente entende isso, quando a gente entende a missão da igreja, quando a gente entende a nossa missão, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós somos amáveis, quando nós derramamos a nossa ansiedade sobre Ele, quando nós buscamos a Deus em oração e súplica, eu louvo a Deus pelos pontos de quarta-feira, no meio daquela chuva, nós tínhamos aqui muita gente. Eu louvo a Deus que essa igreja está tendo esse amadurecimento. Ele fala: quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Ele termina esse período dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, que a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, tenha liberalidade no nosso meio, Senhor. Nós possamos nos esvaziar dos nossos preconceitos, Senhor,
e podermos abrir o nosso coração para o teu entendimento, para entender o que o Senhor quer de nós para este momento em que estamos vivendo. O que o Senhor quer de nós para a Igreja Batista Missionária do Maracanã, neste lugar, nessa hora, para este tempo, Senhor. Por isso nos dê graça, paz e sabedoria. A oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos pais, é uma coisa que todos nós queremos. Mas às vezes nós não sabemos que paz é essa. E vocês começaram cantando essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me lembra. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não importa as circunstâncias. Não. Será que nós temos vivido essa paz de alma? Tem uma música antiga que diz: se eu fosse contar o que de algo eu ouvi, poderia um detalhe esquecer. Lembra essa música? Essa paz é real. Essa paz só que pode dar é Deus. E nesse caminho, meus amados irmãos, no caminho para o reino de Deus, para desfrutando a paz, nessa nossa jornada para o reino de Deus, e já vivendo um pouco do reino de Deus aqui nessa terra, eu e você, em nome de Jesus, podemos contar com a paz que excede tudo. E aí é importante entendermos essa nomenclatura. O que significa a ideia de exceder todo entendimento? Exceder entendimento é algo que foge da nossa razão. É algo que foge da nossa razão humana. Ela está muito acima. A paz de Deus está acima dessas circunstâncias. A paz de Deus está acima desse plano humano. A paz de Deus é algo espiritual. A paz de Deus é algo que vem de cima. Por isso que nós, estudando o livro de Tiago, falamos lá no capítulo 3 da sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem terrena. Essa paz que Deus quer dar à Igreja Batista, essa paz que Deus quer dar a cada um de vocês, ela precisa vir de cima. Ele faz referência, meus irmãos, a uma paz que transcende. É uma paz que vai além, supera, que é maior do que qualquer coisa possível encontrada na busca humana. É por isso que o nosso próprio entendimento, pois não há paz natural ou terrena, queridos, a paz natural e terrena, ela é efêmera, ela acaba, ela depende de circunstâncias, mas a paz que Jesus Cristo nos dá, a paz derramada no cruz do Calvário, é aquela paz excelente, que vai acima de todas as coisas, e que nada nem ninguém poderá nos roubar. É isso que Paulo vai falar. Quem nos separará desse amor de Deus? O que será que pode nos separar dessa graça, dessa maravilhosa graça? Nada. E às vezes nós ficamos tristes e esquecemos que nesse caminho para o reino de Deus, essa paz que excede, essa paz que vai além da nossa razão humana, ela nos acompanha, ela nos traz paz, ela nos traz segurança. Não poucas vezes, digo eu, acho que alguém já deve ter passado por isso, diante da loucura do mundo, diante do mar batendo no nosso barco, diante dos vendavais da vida, alguém pode perguntar assim para você: você está tão calmo nessa situação? Alguém já passou por isso? Aí você pode dizer: essa paz que tem no mar é porque Jesus está no controle de todas as coisas. É a paz quando recebe o diagnóstico do mundo. É a paz quando tudo vem ao contrário. Mas nós sabemos que a nossa vida está guardada no Senhor. Esse texto, ele nos ensina que há dois tipos de paz em que as pessoas podem buscar e encontrar em vários lugares. Mas essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é muito, muito, muito superior à
qualquer paz, porque ela só pode ser encontrada no Príncipe da Paz, em Cristo Jesus. Às vezes ficamos tristes, às vezes perdemos a paz, porque nós não estamos buscando essa paz. A verdadeira fonte é Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Na nossa caminhada para o reino de Deus, nós podemos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Também podemos entender isso e precisamos entender, igreja, e afirmar que todo esforço humano, todo esforço terreno, fora de Jesus para ter paz, ela é simplesmente inútil. Não vale de nada. Ela perece, ela corrompe, ela quebra, mas somente em Cristo temos paz, porque a nossa paz foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Graça, fielmente, nada pode corromper a paz que Deus tem para cada um de nós. Segunda coisa que eu aprendo, que diante dessa nossa caminhada para o reino de Deus, eu não só entendo que essa paz que excede todo entendimento, ela me acompanha, mas ela também tem um efeito didático, o efeito dessa paz. E essa paz, o texto vai falar muito claramente, diz: a paz que Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Essa partícula grega da palavra guardará, ela tem um sentido militar para indicar como se fosse um sentinela, aquele soldado que protege uma cidade contra uma invasão inimiga e que impede a fuga dos habitantes quando a cidade é sitiada. Em ambos os casos, meus irmãos, esse guardar significa manter preservado. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, vai nos manter preservado o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Termos firmeza inabalável, paz inabalável, porque quem é o garantidor dela é o próprio Senhor Jesus Cristo. É aquele guarda que está à porta dos nossos corações. Essa paz impede, meus irmãos, que as aflições da nossa vida, que as angústias abalem o nosso sentimento, tomando os nossos corações, bem como os nossos pensamentos, de maneira perigosa. Por isso ele mencionou os versículos anteriores, que essa paz deve dominar a nossa mente. Por isso nós ficamos loucos, ficamos extremamente ansiosos. Eu conversando com uma pessoa, que não é aqui da igreja, mas lá do condomínio, e ela bateu no papo comigo, muito nervosa, me xingando, me falando muita coisa horríveis para mim, né? E eu sempre, o tempo todo, aprendi uma coisa que se fala: não entre na turbulência do outro, mas traga o outro para a sua paz. E ela falou que eu não tinha paz, porque a vida dela é inferno, que eu era um safado, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim, aí eu me dei a deixa, né? Eu tenho paz. Aí eu falei assim: vou mandar uma musiquinha para você, que meu pai está guardando uma musiquinha. Aí eu mandei essa paz. Mandei para ela: queridos, a mulher transformou. Eu preciso dessa fé. Olha só, gente, como é que muda as coisas quando você trata o outro com amor, com paz, com tranquilidade. Nós precisamos, meus irmãos, viver nessa caminhada do reino de Deus o efeito dessa paz. Essa paz, queridos irmãos, que excede todo entendimento, não nos protege apenas de ameaças externas, porque a nossa ameaça não é só externa, mas também
das nossas ameaças internas. Porque uma das pessoas mais difíceis de nós controlarmos, uma das pessoas mais complicadas para nós lidarmos, sabe quem é? O nosso eu. Por isso que o pastor Carlos pregando hoje pela manhã, quando ele fala dos fortes, naquele contexto do reino de Deus, ele fala assim, quando a gente for identificar um fraco, a gente tem que olhar o espelho da nossa frente. Nós somos fracos. E a maior luta que nós temos é contra nós mesmos. Paulo, que é um exemplo de pessoa, o exemplo a ser seguido, ele mesmo fala que nós devemos segui-lo. Ele fala, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço todos os dias. O que impede que nós vivamos plenamente a nossa paz, não é só de ameaças externas, não é só o mundo lá fora, mas aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós precisamos em nome de Jesus falar, ó Espírito Santo de Deus, toca isso, Senhor. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas arranca isso que não pertence, que está perturbando a minha vida, que está tirando a minha paz com meus irmãos. Eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa transformada pelo Senhor, eu quero ser canal de bênção, Senhor. Eu quero nessa caminhada para o reino de Deus, eu quero viver esse efeito da paz, a começar. Precisamos, meus irmãos, fazer essa autoanálise. É por isso que o apóstolo termina essa frase que nós acabamos de ler no versículo 7, com a expressão em Cristo. O que isso significa? Que essa paz livra de nós mesmos, nos livra de nós mesmos, impedindo que, devido à nossa velha natureza, porque nós temos ela ainda, devido à nossa velha natureza, porventura fujamos da verdadeira presença de Cristo Jesus. É nesse aspecto, meus irmãos, que o nosso velho homem precisa ser acorrentado dentro de um coração e sitiado, e guardado, e aniquilado através da paz de Cristo. Quantas pessoas destruídas por falta de paz? Quantas pessoas destruídas por falta de amor? Quantas pessoas saíram das igrejas com uma má palavra, uma simples palavra? Recebi uma mensagem do irmão da igreja falando sobre os desigrejados. Você sabia que a maioria dos desigrejados foram pessoas que foram feridas pela igreja? Que romperam o seu pacto com a igreja, porque em algum momento elas foram magoadas pela igreja, porque a igreja em determinado momento deixou de exercer a sua justiça, a sua alegria, a sua paz, e virou outra coisa. E essas pessoas começaram, e o diabo é especialista nisso, começaram a acreditar que poderiam adorar a Deus longe da igreja. Jesus está voltando. Eu não sei, sinceramente, qual o selo que já foi quebrado, mas eu sei que está bem perto. E quanto mais perto estamos da volta de Jesus, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja o centro, seja um lugar onde vá resgatar as pessoas machucadas por tantas outras, e aqui nesse lugar ela vem encontrar a paz que excede todo o entendimento. Porque no reino de Deus nós podemos viver essa paz que excede. No reino de Deus nós podemos viver esse período do efeito dessa paz. E a última coisa, o último ponto, essa paz sempre, porque Apocalipse fala, eu falei isso, eis que estou à porta e bato. Deus é um Deus amoroso, né? Diferente da polícia, né? A polícia vai lá, bate na porta e arruma tudo. Não quer nem saber. Mas Deus, ele bate na porta. Deus é carinhoso. Deus é amoroso.
Deus não quer te violentar. Deus não quer botar o Evangelho goela abaixo dentro de você. Deus quer que você o busque. Buscareis e me encontrareis. E Deus fala em nós o quê? Morada. A paz depende da nossa decisão. Jesus sabia que a paz é importante para você viver bem. Porque ninguém vive bem sem paz. Quem não tem paz toma Rivotril, toma Xanax, toma Prazolam, toma Acitex. Viu como eu estou conhecendo? Toma esses negócios todos, que faz parte da farmácia, né? Mas isso é por um período de estabilização. Depois você consegue estabilizar. Mas nós precisamos viver essa paz de Deus. Deus conhece, Ele sabe, queridos irmãos. Não precisa falar, não precisa correr, não precisa gritar. Grite para Ele, porque Ele sabe exatamente qual é a sua necessidade. Por isso que o próprio Senhor, Ele nos ensina, dizendo que nós devemos descansar no amor de Deus e desfrutar da paz que Ele deixou. Contudo, queridos, para desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, existe uma coisa que você não pode deixar de fazer. É fundamental. É nós colocarmos o nosso problema diante dele, é descansar nele pela fé. E ainda é difícil. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele fala: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amada igreja, amigo internauta, para vencermos os problemas com a força de Deus, eu e você, precisamos lutar com a arma de Deus. E a arma de Deus é a sua palavra, é uma espada. Concluindo, quanto mais eu estiver comprometido com Deus, mais eu sentirei a sua paz, que vai muito além, que ultrapassa, que é mais sublime, ela é muito mais superior, ela é muito mais alta, e ela preenche o nosso coração em Cristo Jesus. Deus habita com aqueles que pensam pensamentos santos, que vivem vidas santas, que vivem pela paz que Ele dá. E a paz que excede todo entendimento, aprenda isso, Deus. Não é a ausência de problema, não é a ausência de aflições, de dificuldade, não é a ausência de depressão, não é a ausência de síndrome de pânico, mas é a garantia que Deus está no controle em todas as coisas. E por mais que pareça que tudo é difícil, podemos descansar nas promessas do dia vindouro do reino de Deus. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. No nosso caminho para o reino de Deus, nós temos essa certeza, que o próprio Paulo fala, e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém. Que possamos viver essa paz, que excede todo entendimento, e o Deus de paz sempre.
Primeiramente a nossa condição, para depois transformar o mundo. Quinta-feira temos nosso culto de oração às 17 horas. Não é uma oração da MCM, é uma oração da igreja. Todo mundo está participando. No domingo teremos um culto normal pela manhã, à noite não. Porque é carnaval, é perigoso, mas eu estarei aqui junto com os voluntários, fazendo um clamor a Deus pelo trabalho.
Que você possa se sentir abençoado e que esse Deus de paz permeie a sua vida, inunde a sua casa e que você possa viver essa verdadeira paz que só Cristo pode dar. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amen.